89 milhões de euros desapareceram. Não foram roubados de um cofre, nem perdidos em um colapso do mercado. Foram entregues cuidadosamente, de forma voluntária, por pessoas inteligentes que acreditavam estar fazendo a coisa mais segura do mundo. Elas compraram ouro na Suíça, porque a Suíça deveria ser o único lugar na Terra onde sua riqueza está realmente protegida. Elas sentaram em uma sala de reuniões em Zurique e ouviram falar sobre ativos de refúgio seguro, sobre uma refinaria suíça, sobre armazenamento seguro, sobre barras de ouro esperando com seus nomes anexados. Tudo parecia profissional, tudo soava protegido, tudo parecia seguro. E então, numa manhã, a verdade chegou. A empresa estava falida, as contas estavam quase vazias e o ouro, que deveria ser a fortaleza deles, talvez nunca tenha estado lá. Essa não é uma história sobre por que o ouro é perigoso. Se for mantido corretamente, o ouro é um dos instrumentos mais antigos e sérios de proteção de riqueza que existem. Esta é uma história sobre uma confusão muito mais cara: a diferença entre possuir ouro e apenas controlar uma promessa, e a diferença entre a palavra suíço e a palavra seguro. Passei mais de 3 décadas aconselhando famílias internacionais sobre bancos suíços, estruturação de ativos e os riscos silenciosos que se escondem por trás de nomes respeitáveis. De todos os erros que vejo investidores ricos cometerem, este talvez seja o mais perigoso, porque chega disfarçado de segurança. Uma recente investigação da televisão suíça examinou uma empresa que operava sob o nome Swiss Gold Treuhand, SGT. Segundo a reportagem, investidores da Alemanha, Áustria, França, Suíça e de toda a Europa foram atraídos por uma ideia sedutora: ouro, armazenado com segurança, ligado à Suíça, oferecia um refúgio em tempos incertos. E uma conferência em Zurique, no início de 2023, disseram a eles que o ouro os protegeria da tempestade econômica que estava por vir. E eu quero que você perceba o quão poderosa é essa mensagem. Quando uma pessoa tem medo da inflação, da instabilidade bancária, da guerra e das dívidas e das moedas perdendo seu valor, o ouro se torna emocionalmente irresistível, e ela não está errada em sentir isso. O ouro físico pode ser a base de uma estratégia séria de proteção, mas é justamente o medo que faz o investidor parar de fazer perguntas. No momento em que alguém diz: seu dinheiro não está mais seguro, mas nós temos a solução, as perguntas mais importantes desaparecem silenciosamente. Quem realmente é dono do ouro? Ele está realmente reservado em seu nome ou apenas prometido? E o que acontece com você se a empresa por trás disso falir? Nesse caso, de acordo com o relatório, os investidores receberam uma promessa que deveria ter feito todos eles pararem imediatamente. 10% no primeiro ano, depois 6% a cada ano seguinte. Pensa no que isso significa. O ouro não paga juros, ele não gera aluguel, ele não gera nenhuma renda própria. Um lingote em um cofre simplesmente fica lá parado. Então, no momento em que uma oferta de ouro vem acompanhada de um rendimento fixo e atraente, você já não está comprando apenas o metal. Você está depositando sua confiança em seja lá qual for o mecanismo oculto que deveria gerar esse retorno e assumiu o risco da contraparte, queira você ou não. E ainda tinha o próprio nome: Swiss Gold, Swiss Refinery, Swiss Storage. Para um investidor internacional, essas palavras têm um efeito quase mágico. Elas criam confiança antes mesmo de qualquer fato ser verificado, e é exatamente por isso que são tão frequentemente usadas. O endereço suíço não é diligência prévia. Um registro de empresa não é diligência prévia. Um site bonito, um certificado, uma confirmação de armazenamento, até mesmo uma conferência no coração de Zurique, nada disso é diligência prévia. Diligência prévia é verificação independente, não confiança. Verificação. O relatório revelou algo que deixa esse ponto dolorosamente claro. A operação se apoiava em uma suposta refinaria de ouro suíça, apresentada como um player industrial sério. Mas a autoridade responsável pelos metais preciosos confirmou que ela nunca teve as licenças exigidas para fundir ou analisar ouro comercialmente. Pense nisso por um instante. Uma empresa pode estar registrada na Suíça e, ainda assim, não ter permissão para fazer exatamente aquilo pelo qual você acredita estar pagando.
Ela pode se chamar de refinaria, te mostrar fotos de barras reluzentes e não está segurando um único grama que legalmente pertence a você. Quero deixar muito claro sobre as pessoas que perderam dinheiro aqui. Elas não foram ingênuas. Eram empreendedores, aposentados, profissionais, famílias, pessoas que passaram décadas construindo o que tinham. O erro delas não foi falta de inteligência, foi confiança depositada no lugar errado. Elas confiaram no nome, no vendedor, nos documentos, no país, na história. Mas na proteção da verdadeira riqueza, confiança não é uma estratégia. Controle legal é a estratégia. E quando você está movimentando milhões, não pode entregar essas questões justamente para a pessoa que está te vendendo ouro. Isso não é um conselho, isso é um conflito de interesses. É assim que a história termina. De acordo com o relatório, parte do dinheiro desaparecido foi rastreado até Dubai, onde um tribunal acabou ordenando a devolução de mais de 35 milhões. Mas, quando a ordem chegou, as contas já estavam quase vazias. E esse é o pesadelo em sua forma mais pura. O investidor acreditava que possuía ouro. Na realidade, ele tinha uma reivindicação contra uma empresa. E quando essa empresa quebrou, ele não estava protegido atrás de uma fortaleza. Ele estava na fila junto com todos os outros credores, na esperança. Então, antes de você mover uma quantia séria de dinheiro para ouro físico na Suíça, mantenha 3 perguntas em mente. A primeira é sobre propriedade. Você consegue provar que o ouro é legalmente seu? Não, a empresa me disse não é uma propriedade de marketing, mas sim uma propriedade real. Existem números de barras? O metal está alocado para você, segregado dos ativos do próprio provedor, fora do balanço patrimonial deles, de modo que, se eles quebrarem, seu ouro ainda possa ser identificado, retirado e entregue a você? Se não, talvez você nem possua ouro de verdade. Talvez você só tenha uma história sobre ouro. A segunda questão é sobre armazenamento. Onde exatamente está o metal? Em qual cofre, sob qual acordo, controlado por quem, auditado por quem? Uma terceira parte realmente independente pode confirmar que ele existe? Se a resposta se transforma em tranquilização ao invés de documentos, essa falta de clareza já é a sua resposta. E a terceira é aquela que os investidores quase nunca perguntam. Quem se beneficia da forma como isso foi estruturado? A pessoa que está te aconselhando também está ganhando comissão do vendedor? O armazenamento está discretamente ligado ao negociante? Existe algum produto financeiro escondido por trás do que parece ser uma simples compra de ouro? Você está comprando metal ou financiando o negócio de outra pessoa e sendo informado de que é um porto seguro? Nada disso significa que a Suíça não é segura. Na verdade, é o contrário. A Suíça continua sendo uma das jurisdições mais sérias do mundo para bancos, para ouro físico, para a proteção do patrimônio familiar. Mas justamente porque sua reputação é tão forte, você precisa separar 2 coisas que são facilmente confundidas: o sistema suíço em si e as empresas que apenas usam o nome suíço como fantasia. A jurisdição pode ser excelente e o fornecedor ainda assim ser perigoso. O cofre pode ser real e seus direitos legais ainda assim não valerem nada. É por isso que famílias ricas nunca começam com "onde posso comprar ouro?". Elas começam com perguntas mais difíceis. Como a propriedade deve ser estruturada, o que as protege em caso de falência ou disputa, se seus herdeiros realmente conseguiriam acessar o metal caso morressem amanhã. Para elas, o ouro nunca é apenas um objeto brilhante. Ele é uma pedra em uma arquitetura jurídica, e em uma crise de verdade, o preço do ouro é a menor das preocupações. O que importa é acesso, propriedade, documentação, sucessão. Se errar nisso, o próprio ativo que você comprou para segurança vira seu próximo problema jurídico. Então, que a lição seja simples. Não compre ouro porque alguém te assustou, porque tem um selo suíço, porque um vendedor promete um retorno confortável ou porque um certificado parece impressionante. Antes de transferir qualquer coisa, verifica tudo. A empresa, a licença, o armazenamento, a propriedade, a proteção contra insolvência e as pessoas por trás da estrutura. Porque se o seu ouro não for legalmente seu, verificado de forma independente e protegido contra a falência do provedor, então você não está segurando um porto seguro. Você está segurando uma promessa e promessas podem desaparecer.
Se você está planejando comprar ouro físico na Suíça, guardar metal fora do sistema bancário ou construir uma posição séria em metais preciosos para sua família, não comece pelo vendedor. Comece nomeando um consultor independente. Na Caputo Partners, revisamos estruturas de bancos suíços, armazenamento de ouro e proteção de patrimônio antes mesmo de um único euro ser transferido, porque o momento de construir as muralhas é antes do cerco. Seus ativos merecem mais do que esperança. Eles merecem uma fortaleza